elenco de Ovo de Ouro continua aqui no programa Cinecultura, Teatro Porto Seguro. Léo, bem-vindo mais uma vez ao Cinecultura. Muito obrigado, com essa prazer. barba ruiva dele, Não dá um é? charme, Lucas. Tem gente que pensa seu pinto. Olha, eu ia te perguntar agora. Nem pentei o cabelo, vou ter tempo de pintar a barba. Mas tá um charme, Léo, olha, tá ótimo. Gentileza sua. Vamos falar desse espetáculo, gente, esse bate-papo gostoso que eu tive com o Sérgio e o carinho que ele passou para esse elenco, uma coisa linda. Tão bonito quando você vê um ator que entende que teatro é uma questão coletiva, envolve todos, inclusive quem está na coxia, quem está em cena, é muito bonito esse reconhecimento, esse envolvimento, eu acho, e é a gratidão que eu acho que é uma coisa muito bonita quando o teatro ele une e traz um trabalho como esse, Ovo de Ouro. Lucas, começa por você que é uma revelação para o Sérgio. Ele falou assim, um trabalho lindo, essa forma como você traz esse espetáculo. Conta para nós essa história e como você chegou nesse texto. Então, na verdade, eu tava... isso foi em 2014 para 2015, eu tava com 21 para 22 anos. Eu tava me formando na faculdade de filosofia. Eu tava me formando na faculdade de filosofia. Eu sempre estudei muito com relação ao tema de Segunda Guerra Mundial, tudo. E aí o tema de uma das minhas teses de formatura era a relação do povo alemão com o nazismo e qual a função dele e quem era o responsável, o culpado principal pelo que tinha acontecido. Então era uma coisa o povo alemão era um povo que tinha maldade inerente a ele, o Hitler apenas colocou isso pra fora, ou ele foi dominado e o homem nascia bom? Enfim, vários contextos e... Como que ele conduziu aquela massa toda a concordar com a... pensando e estudando sobre isso, falando sobre contratualismo, que é a minha especialidade mesmo. E aí, pesquisando sobre o Holocausto, me veio a figura do Sonderkommando, que é o que a gente fala aqui. Que é esse grupo de judeus que trabalhavam lá no crematório e ninguém sabia disso. Eu falei, gente, como assim? Ninguém sabe que esses caras existem. E eles faziam o quê? Qual era a função deles? Basicamente, todo o trabalho sujo do campo de concentração era deles. Então, por exemplo, quando chegavam os trens com as pessoas, mulheres e crianças já eram levadas para o banho, que eles chamavam de banho, que é o extermínio, automaticamente. Câmara de gás. Os homens que tinham mais força, que podiam trabalhar, eles eram separados do resto e levados para essa espécie de comando especial. Que, na verdade, especial não tinha nada, porque basicamente o que eles faziam era conduzir as pessoas, ajudar a tirar a roupa das pessoas, levar as pessoas lá dentro, fechar a porta, e depois que estavam todas mortas, eles eram obrigados a tirar dente, raspar o cabelo, cremar os corpos. Eles eram obrigados a fazer isso com o próprio povo. E aí essa figura é uma figura tão controversa, é uma figura tão importante para essa máquina, e ela não é destrinchada, não é dita. Você tem pouquíssimos relatos, só 90 sobreviveram, 90 desses Sonderkommando sobreviveram e contaram essas histórias. Então imagina que os registros são... E se eles se recusassem a participar disso? Morriam na hora. Eles eram assassinados no ato, assim. Você não tinha escolha. A sua escolha é ou você trabalha ou você morre. A gente tem relatos de pessoas que se recusavam e morriam ali. Mas é muito difícil você julgar também quem fica. Então, e na verdade o nosso espetáculo fala um pouco sobre isso, sobre esse dilema, né? Porque esses caras são o quê? Eles são vilões, eles são vítimas, eles são vilões e vítimas ao mesmo tempo. E aí esse personagem ficou na minha cabeça. Eu escrevi a primeira versão do texto, coincidentemente 1 ou 2 anos depois lançaram O Filho de Saul, que é um filme que ganhou o Oscar, que falava sobre o mesmo tema. E aí eu falei, caramba, isso pode... uma fonte. Pode dar. E aí eu fiz uma outra revisão no texto e aí a gente começou a trabalhar. Mas acho que o papel do Léo, principalmente, diz muito sobre esse dilema, né, Léo? Léo, o que você acha? Um texto forte, como que você pega esse personagem? É uma situação muito complexa, muito dolorosa, né? Assim, o personagem, ele parte assim do conflito que o texto propõe, né? A própria situação em que ele está inserido. É como isso, assim, ele está ali, é como se ele soubesse que a morte está iminente, mas ao mesmo tempo ele está conseguindo adiar esse momento do fim, trabalhando ali daquela forma. O meu personagem, ele não se conforma com isso desde o primeiro momento em que ele é, vamos dizer, capturado. E o conflito dele é esse: eu não vou ficar aqui sem fazer nada. Então ele parte para um ato desesperado, quase, na verdade, porque começa a existir uma tentativa de rebelião entre eles, né? Entre todos eles. Isso aconteceu de fato, não é, Lucas? Então é como se ele diz assim: eu não vou conseguir esperar essa união de todos para a gente se rebelar. Ele se rebela antes disso. E é como ele diz lá: isso vai acontecer de uma forma ou de outra. A morte vai chegar de uma forma ou de outra. Eu não vou compactuar com isso. Então é conflitante ao mesmo tempo, porque é uma luta pela sobrevivência, né?
É uma luta pela vida. E é um ato de coragem lindo, ao mesmo que coisa, tempo. que história linda. E você faz o papel do Sérgio. Eu faço o Dasco jovem e o Serginho faz o Dasco mais velho narrando esses fatos. Então a peça vai fazendo como se fosse uma coxa de retalhos mesmo. Ele vai contando e a peça vai em forma não linear, traçando esses relatos e essa história dele para você conhecer a personalidade desse personagem. Porque a oposição do Dasco pro Sandor é justamente essa. O Sandor é o melhor amigo dele, que é o cara que nunca se conformou, que quer fugir, e o Dasco é o cara que, quando se vê nessa situação, ele trava. Ele é um personagem, a gente diz que ele é o herói passivo da história. Ele é o herói que recebe as coisas e se vê ali num fardo que ele não consegue carregar, e ele vai sendo levado por aquilo, e a construção da personalidade desse personagem vai se dando a partir dos outros, né? O Dasco, ele é uma junção do que o SS fala pra ele, do que o Sandor fala pra ele, do que a Judith fala pra ele, e é um personagem de uma complexidade absurda, ainda mais dividir o papel com o Sérgio é uma responsabilidade absurda, né? Que delícia. Então, mas ele nos dá muito respaldo, e acho que assim, ter alguém como ele no nosso elenco, com a história que ele tem, e ele acreditando no nosso projeto, nos dá, enquanto artistas que estamos ali junto, um respaldo e uma confiança gigantesca para trabalhar. E a direção do Ricardo? Maravilhoso, um cara também muito generoso, assim como o Sérgio, porque o Sérgio também colaborou muito com a nossa construção, né? Com as conversas, com os relatos, com a pesquisa. O Grasson vem de uma forma, primeiro, quando ele escolhe esse elenco junto com o Lucas, ele já cria uma harmonia nessa equipe. E todos os nossos ensaios foram assim, né? Permeados por muita conversa, com muita paciência, com carinho, com cuidado, todos em prol de uma mesma coisa. Isso é um privilégio, ter uma coxia tão bacana, né? Em que as pessoas se respeitam. O tempo não se tornou um inimigo daquele. Vai fazer logo, rápido, não, com calma. Não. Deixa eu seguir um processo normal. Tempo, foi tudo muito organizado, assim, tudo muito estruturado. Até porque a gente vem também de escolas diferentes, a gente tem experiências de idade diferentes, experiências de vida diferentes. Se a gente não tem a generosidade de ouvir, mais do que falar, eu acho, é de ouvir. Porque às vezes a gente sai de um ambiente, por exemplo, eu dou aula de teatro 4 vezes por semana. Então eu saio de um ambiente onde eu falo, é isso, e conduzo. E aí eu tenho que vir para um ambiente onde eu sou o mais novo de todos. Então eu tenho que, obviamente eu tenho que abrir meu ouvido e tenho que estar acostumado e entender e ter a humildade e o respeito de ouvir. E saber que assim, eu posso dizer que 90% do meu trabalho aqui de interpretação parte de coisas que o Ricardo, o Serginho e o Léo principalmente falaram. Como que é compartilhar isso com pessoas como eles? Que é uma história, uma bagagem. Assim, eu acho que essa peça é posso dizer que é um divisor de águas assim na minha vida de verdade, tanto como autor, tanto como ator, como realizador de certa forma, porque a gente conseguiu um alcance, e eu acho que essa peça especialmente, a gente conversa muito sobre isso. Eu acho que ela ultrapassa um pouco a questão estética e artística, ela entra numa questão de importância histórica e humanista. Eu acho que o que a gente diz ali vai além da crítica, vai além da qualidade. Claro que a gente tenta fazer o melhor trabalho possível, mas acho que a gente tem uma missão tão bonita com essa obra, que é... além da nossa performance enquanto artista. E acho que quanto mais... o discurso, é o conteúdo. E a gente falou muito isso. Quanto mais de verdade a gente entra, e quanto mais responsável a gente sabe que é dessa mensagem, melhor a gente faz. A gente conversa muito na coxia, e uma das coisas que eu sempre penso e digo, e só um parênteses, também aprendo muito, né, com alguém que está chegando, mas que tem tanta bagagem, assim como o Lucas, por exemplo, que inaugura um novo lugar, né, que vem com uma energia, uma agilidade, fala, né, impressionante. Olha como ele realiza, como ele trabalha, como ele pensa e traz isso. E na nossa conversa, a gente sempre fala assim, vamos tentar acessar a alma desses personagens, a alma desse conflito, mais do que a nossa performance, né, e tudo mais, porque com a alma, a urgência desse sentimento e dessa condição que eles vivem ali, tudo se desdobra. O ritmo... Se torna tudo mais fácil emoção, também, né? Tudo vem na medida, porque quando você vai na intenção, você não erra, né? Se você fica tentando fazer muita matemática, né, do quanto me emocionar aqui ou ali, eu acho que você tem que partir, né, de um fundamento que é a alma desse conflito, a alma desses caras. Então minha pesquisa ela vai também muito nesse sentido, assim, caramba, que situação, né? Assim, um cara que tem que
obrigatoriamente abdicar de tudo que é a vida dele, porque ele está num novo contexto, ele está num novo lugar que não tem como sair dali, apesar dele não se conformar, ele está preso ali. Então, assim, qual a medida dessa dor? Qual a medida desse choro? Qual a medida? É frio, não é frio? Isso é uma matemática que a gente vai fazendo, mas que ao mesmo tempo, quando a gente entra e eu olho para ele como um irmão que está ali naquele campo de concentração, como meu elo, meu vínculo familiar se torna o personagem dele ali, é tudo que eu tenho para contar, com quem contar. E em cena, acho que o teatro é isso também. Não importa tudo que se falou, que se estudou, que se pensou, é aqui e agora. Então é um poder da presença, um poder de você se conectar com quem está diante de você. E cada dia é de teatro. O teatro é gostoso e é lindo por causa disso, porque cada dia é diferente. É um feedback totalmente diferente, foi isso, né? Ontem foi a nossa apresentação. Falaram do abraço de vocês. Não, ontem foi a nossa apresentação 20 e pouco. A gente teve as 2 cenas finais, mas especialmente a terceira cena nossa ontem, ela foi diferente de tudo que a gente fez até hoje. E a gente se me pergunta por quê, a gente não vai saber responder. Porque existia um lugar, uma conexão e um encaixe ali, que foi aquele momento que foi vivido ali. Claro que a gente tem uma direção e um lugar que a gente tem que seguir. E tem um roteiro, tem toda a marcação, mas lógico. É vivo, né? Cada dia é uma coisa e ontem foi Fala do projeto novo, seu novo projeto que tá chegando. eu estreio dia 6 de março agora o Canto de Ninguém no Teatro Itália, um outro texto meu, com eu em cena e a Fabi Bang, a direção do Kleber Montanheiro, a direção musical do João Carlos Martins, a trilha sonora também inédita dele, vai ser bem legal. Gente, ansiosíssimo pra fazer. Olha. E a gente faz uma temporada no Itália, e aí o resto do ano a ideia nossa, na verdade, é continuar, a gente vai viajar com o Ovo, a gente tem... Então, na verdade, a ideia desse ano é trabalhar bem esses 2 espetáculos aí e continuarmos levando teatro para as pessoas, que eu acho que é o que mais importa, e no meu caso, teatro, principalmente pro meu público, que é um público mais jovem que não consome teatro e que eu consigo buscar e puxar eles pra cá. Exato, é um público que nós precisamos ter na plateia mesmo, urgentemente, porque por tudo que acontece, por tudo que está acontecendo também, a gente precisa formar pessoas, Com né? certeza. Precisa formar uma formação de público, e as pessoas querem, na verdade as pessoas querem arte, elas querem consumir, a gente ama estar no show, na peça, na festa, no evento, acho que as pessoas todas elas querem esse momento de integração que o teatro propõe. Então cabe a nós, artistas, irmos para a cena, continuarmos, né? Permanecermos em cena e falando e fazendo isso que o Lucas faz, ele escreve, ele produz, ele coloca, né, para o público. E automaticamente as pessoas vão se conectando com aquilo que é do interesse delas. É como a gente estava falando, o Sérgio falou também sobre a liberdade de se poder criar, colocar, pensar junto, e as pessoas a liberdade de poderem escolher alguma coisa que elas queiram consumir, que elas queiram vivenciar. Ele fala belíssimamente, né? Imagina, você fica parado. Tá aprendendo com essa galera aqui. Vamos convidar quem tá em casa? Bora. Por favor, venham. O Ovo de Ouro até dia 1º de março aqui no Porto Seguro. Só não fazemos no Carnaval, mas estamos aqui essa semana, na semana do dia 1º. Então, sexta e sábado, às 8, domingo às 7, venham assistir. Vai ser um prazer receber vocês. Venham se emocionar aí com a gente. E no elenco, quem, Léo? Rita Batata, Ando Camargo, Sérgio Mamberti, Lucas Pape, Leonardo Midiorin. Direção? Direção Ricardo Grasson. Assistência de direção Heitor Garcia, uma galera muito especial. A gente está fazendo com muito carinho, com muita responsabilidade, tocando num tema delicado, mas com uma ideia de esperança, uma ideia de que a vida se renova, de que a vida pode ser melhor, de que nós temos que pensar o que aconteceu para que a gente possa tomar novas escolhas de uma maneira mais consciente. É isso aí, gente. Obrigado, Léo. Obrigado. Prazer. Venha.